Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu vou fazer um vídeo tentando prever as bilheterias dos maiores filmes até o final do ano. E pessoal, esse foi um vídeo que algumas pessoas pediram para eu fazer, então eu gostaria muito que vocês participassem aqui nos comentários. Eu vou deixar no primeiro comentário, eu vou deixar o comentário fixado aqui abaixo de todos os filmes que eu citei aqui no vídeo, e eu quero que vocês digam também as previsões de vocês de abertura nos Estados Unidos e a bilheteria mundial total. Então, digam aqui abaixo nos comentários, copiem a lista que eu vou colocar aqui abaixo de filmes e coloquem as suas previsões também. Então eu vou avaliar rapidamente os 20 maiores filmes. Obviamente, muitos outros filmes vão ser lançados no decorrer de 2019, mas eu peguei aqueles que provavelmente vão ser os 20 maiores e eu vou citar de acordo com a data de lançamento. Eu não vou fazer um ranking do primeiro ao 20º, eu vou citando de acordo com o lançamento nas próximas semanas até o final do ano, em dezembro. E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever, e se vocês ainda não acionaram o sininho, não deixem de acionar também para receber todas as notificações, que isso me ajuda bastante. E só lembrando, nesse final de semana estreou o filme Aladdin, com 111 milhões de dólares se a gente incluir a segunda-feira, então o próximo grande lançamento a partir desse filme é Godzilla, Rei dos Monstros. E eu acredito que o filme Godzilla, Rei dos Monstros vai estrear com 75 milhões de dólares, acima até das previsões, e eu acho que ele vai fazer 750 milhões ao redor do mundo, porque eu acho que o filme tem trailers muito bons, eu acho que o filme promete bastante, principalmente na China, onde filmes como esse, envolvendo grandes kaijus, costumam fazer muito dinheiro. Depois, no dia 31, vai estrear o filme Rocketman, que veio bem no embalo do filme Bohemian Rhapsody, mas eu acho que esse filme não vai conseguir duplicar o sucesso do filme do Freddie Mercury, principalmente porque o Elton John ainda tá vivo e principalmente porque ele não é uma figura tão icônica e tão polêmica quanto o próprio Freddie Mercury. Então eu acho que esse filme vai abrir com cerca de 25 a 30 milhões de dólares. Eu vou colocar ali uma expectativa de 27 milhões e eu acho que o filme vai fazer 300 milhões até o final da sua corrida. Depois, talvez um dos filmes mais difíceis de prever, o novo lançamento de X-Men, Dark Phoenix, o primeiro lançamento de Mutantes, já com a bandeira Disney, já depois da compra da Fox pela Disney, e é um mistério justamente porque a gente não sabe exatamente o que esperar, agora que os Mutantes já estão praticamente enterrados e que eles vão ser jogados para dentro do universo cinematográfico da Marvel. Então eu acho que o filme vai abrir com 55 milhões de dólares e eu acho que ele vai fazer 530 milhões de dólares no mundo todo no final da sua corrida, porque eu não acho que ele vai conseguir chegar no mesmo nível que o Apocalipse. Muitas pessoas estavam esperando o filme Apocalipse chegar, então eu acho que pelo hype que eu tô sentindo, esse filme vai ficar um pouco abaixo. E no mesmo dia do lançamento de Dark Phoenix, dia 7 de junho, vai chegar A Vida Secreta dos Animais 2, que tá todo mundo chamando de Pets 2, e esse filme eu acho que vai ser um enorme sucesso, porque geralmente um filme infantil, ele tende a fazer mais dinheiro do que o seu antecessor. A gente viu isso principalmente com os Minions, que acabaram se tornando aí uma das grandes franquias de Hollywood. E o primeiro Pets foi um lançamento enorme, foi um lançamento que fez muito dinheiro. Então eu acho que o Pets 2 vai abrir com 110 milhões de dólares e vai bater por pouco a marca de 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Depois, no dia 14 de junho, a gente tem a estreia do filme Men in Black Internacional, o quarto filme da franquia Men in Black. Eu gosto bastante do primeiro, eu não gosto muito do segundo, eu gosto um pouquinho do terceiro, e agora com o Thor e com a Valkyrie, eu acho que esse filme tem chances de ser um sucesso, de ser um sleeper hit, que não abre tão bem, mas que consegue acumular uma quantia boa no decorrer da sua corrida. Então, se o filme for bem recebido, o que eu acho que ele vai ser, principalmente pelos dois protagonistas, eu acho que o filme vai abrir com 50 milhões de dólares nos Estados Unidos e vai fazer 700 milhões de dólares ao redor do mundo. E agora mais uma grande franquia retornando depois de vários anos, depois de 9 anos, a gente vê o retorno
de Toy Story com o filme Toy Story 4, mas eu sinceramente não tô sentindo o mesmo hype que pelo Toy Story 3, então eu acho que esse filme vai ficar um pouco abaixo nas bilheterias mundiais. Eu acho que o filme vai abrir muito bem com 120 milhões de dólares, mas eu acho que ele vai chegar a 1,50 bilhões de dólares, ficando um pouquinho abaixo do filme Toy Story 3, principalmente porque eu acho que a Disney saturou muito esse ano com várias animações e vários filmes que atraem o público pela nostalgia. Então eu acho que Toy Story 4, apesar de ser um dos lançamentos mais aguardados de todos, eu acho que ele vai acabar ficando um pouquinho diluído. Mas pode ser só uma previsão, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que o filme vai bater 1,50 bilhões de dólares. Depois, no dia 3 de junho, estreia o filme Annabelle 3, que eu acho que vai ser um grande sucesso novamente. Esses filmes de terror, geralmente, eles vão aumentando de público, conseguem sempre aumentar a quantia que eles fazem na abertura. Então acho que o filme Annabelle 3 vai fazer 40 milhões de dólares no seu primeiro final de semana nos Estados Unidos. E eu acho que ele vai fazer 350 milhões de dólares ao redor do mundo no final da sua corrida. I got a bad feeling about this. Depois, um dos grandes mistérios dessa lista, o primeiro filme da Marvel depois do filme Vingadores Ultimato. A gente ainda não sabe como vai ser a conversão do público dessa saga do infinito para uma nova saga, se a Marvel vai perder muitos fãs no caminho, mas eu acho que por eles estarem fazendo uma ponte tão orgânica entre o Vingadores Ultimato e o Homem-Aranha Longe de Casa, eu acho que eles vão conseguir trazer parte desse público de volta. Então acho que o filme vai estrear com 120 milhões de dólares em território americano, e eu acho que ele vai conseguir atingir 1 bilhão de dólares também. E eu acho isso principalmente analisando os outros filmes da Marvel que já bateram a marca de 1 bilhão de dólares. Capitã Marvel, por exemplo, Homem de Ferro 3, Guerra Civil. Eu acho que o filme do Homem-Aranha, pela presença do Homem-Aranha no final de Ultimato, eu acho que as pessoas querem ver o herói de novo. Eu acho que esse filme consegue chegar a essa marca também, considerando que o seu antecessor fez 880 milhões de dólares e isso foi antes dele sair em Guerra Infinita e em Vingadores Ultimato, que certamente catapultaram esse novo Homem-Aranha para outros índices de conhecimento, de notoriedade aí do público mainstream. E agora, um dos lançamentos que mais pode surpreender, que mais pode fazer dinheiro no decorrer desse ano, eu acho que é o filme do Rei Leão. Eu acho que o filme vai abrir com 210 milhões de dólares, sim, eu acho que o filme vai ter uma das maiores aberturas de todos os tempos, porque o filme da Bela e a Fera abriu acima de 170 milhões de dólares, e eu realmente acho que o Rei Leão tem um público maior do que o filme da Bela e a Fera, principalmente entre as crianças. Muitos pais vão querer levar os filhos para ver o Rei Leão, mas podem não ter levado o filho para ver a Bela e a Fera, por ser um filme com temáticas um pouquinho mais pesadas, com visual um pouquinho mais pesado. Então acho que o Rei Leão vai fazer 210 milhões na sua semana de abertura, e eu acho que ele vai fazer 1,5 bilhões de dólares no final da sua corrida, principalmente considerando o que o filme O Livro da Selva fez ao redor do mundo. O filme quase chegou a 1 bilhão de dólares, e é um filme que não tem nem metade da notoriedade que o filme Rei Leão tem hoje. E agora um dos mistérios, aquele filme que só dá pra chutar, Era Uma Vez em Hollywood, do diretor Quentin Tarantino, estreando Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. O diretor sempre tem bilheterias baixas no começo, o lançamento dos filmes do Tarantino nunca foram muito altos, mas depois ele sempre consegue aumentar as bilheterias bastante. Então eu acho que apesar do filme ter uma estreia de 40 milhões de dólares em território americano, eu acho que o filme vai conseguir chegar próximo dos 500 milhões de dólares, com 480 milhões de dólares ao redor do mundo. Então eu posso estar completamente errado, mas eu acho que é isso que o filme vai fazer. Depois, já entrando em agosto, o filme Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw. Esse filme é o primeiro filme tecnicamente derivado de Velozes e Furiosos, apesar de eu achar que o Desafio em Tóquio lá também é um filme derivado, porque não traz ninguém do elenco original praticamente, mas esse é o primeiro filme oficial. Eu acho que o filme vai abrir com 85 milhões de dólares, ou seja, um pouquinho abaixo do que o último Velozes e Furiosos fez, porque eu acho que algumas pessoas não vão ter interesse em assistir o filme sem o Vin Diesel, sem toda aquela galera, mas eu acho que o filme vai fazer muito dinheiro, e eu acho que ele vai atingir 910 milhões de dólares ao redor do mundo. E lembrando que vai depender muito da performance que o filme tiver na China. A gente viu alguns filmes do Velozes e Furiosos
batendo recordes absolutos aí na época do lançamento, lá em território chinês. Então, se eles conseguirem fazer essa conversão desse filme derivado do público que estava assistindo os filmes do Velozes e Furiosos, tem realmente chances deles conseguirem um resultado ainda melhor. Mas eu vou apostar em 900 milhões de dólares. Depois do filme Angry Birds 2, que é um filme que eu realmente não tenho opinião nenhuma a respeito, eu acho que o filme vai abrir com 35 milhões de dólares e eu acho que ele vai fazer 320 milhões de dólares ao redor do mundo, principalmente pela popularidade do jogo. O filme It 2 vai chegar com tudo em setembro, o filme vai chegar quebrando tudo. Eu acho que o filme vai ter uma estreia um pouquinho melhor do que seu antecessor, fazendo 120 milhões de dólares, mas eu acho que não vai ter uma longevidade tão grande quanto o outro filme teve. Eu acho que ele vai estrear com 120 milhões, mas vai ficar na casa dos 650 milhões no final da corrida, principalmente porque eu acho que o filme com adultos não vai ser tão atrativo para o público mainstream quanto o elenco de crianças que funcionou muito bem no original. I got a bad feeling about this. Depois o filme Rambo Last Blood, o último filme, pelo menos é o último filme que o Stallone tá prometendo envolvendo o personagem Rambo. Eu acho que ele vai abrir com 20 milhões de dólares nos Estados Unidos e fazer 120 milhões ao redor do mundo. Depois eu coloquei o filme do Coringa, que eu acho que vai abrir com 75 milhões de dólares e fazer 500 milhões de dólares ao redor do mundo. É um filme bem difícil de prever, mas eu acho que ele vai ficar nessa faixa. Depois o filme do Exterminador do Futuro, Dark Fate, que é um filme que simplesmente não me importa, eu não estou muito interessado em ver esse filme, eu acho que ele vai estrear com 45 milhões de dólares e vai chegar a 500 milhões de dólares ao redor do mundo, batendo um pouquinho o seu antecessor. Então, voltando, desculpa que chegou umas visitas aqui em casa, mas retomando a lista, o próximo filme é o filme Charlie's Angels, que na minha opinião vai abrir com cerca de 45 milhões de dólares e vai fazer no final de sua corrida 350 milhões de dólares. E um dos filmes que promete ser um dos grandes sucessos do ano, na minha opinião, é o filme Frozen 2. Mesmo que eu não acredite que ele vai conseguir retomar a magia do primeiro filme e trazer todo aquele público de volta, eu ainda acho que o filme vai abrir com 160 milhões de dólares, considerando que o filme Procurando Dory fez praticamente isso na primeira semana, fez uma bilheteria excelente. Eu acho que tem mais espera, pelo menos entre o público infantil, que é o grosso do público para esses filmes infantis. Eu acho que o Frozen 2 vai conseguir atrair um público maior, então acho que Frozen tem chances de fazer até 1,3 bilhões de dólares. E o penúltimo filme dessa lista é o filme Jumanji 2. O filme Jumanji foi um fenômeno, ele conseguiu atrair muito público no decorrer de meses, ele foi lançado em dezembro e ele estava fazendo muito sucesso lá por janeiro, fevereiro, e eu acho que esse filme vai ter um sucesso parecido, mas eu não acho que ele vai conseguir retomar a magia do primeiro. Eu acho que o filme Jumanji vai estrear com 60 milhões de dólares, vai ter uma estreia muito boa, mas eu acho que não vai ter uma longevidade tão grande quanto o seu antecessor, porque é raro a gente ver uma sequência de comédia ter uma performance tão boa quanto a do primeiro filme. Então, eu acho que mesmo com uma abertura de 60 milhões de dólares, ele vai chegar ao final da sua corrida com 850 milhões de dólares ao redor do mundo, ficando 60 milhões de dólares abaixo do Jumanji 1. E para finalizar a lista, não tem como esquecer do filme Star Wars Episódio 9. Eu não acho, obviamente, o filme do Star Wars não vai fazer o que o Despertar da Força fez, nem em território americano, nem ao redor do mundo. Eu acho que a franquia perdeu um pouco de força nos últimos anos, mas eu acho que a performance do filme vai ser superior à dos últimos Jedi. Então acho que o filme vai estrear com 230 milhões de dólares em território americano e eu acho que ele vai fazer 1,5 bilhões de dólares ao redor do mundo. Então, se eu não me engano, considerando o filme Vingadores Ultimato e o filme Capitã Marvel, a gente teria no ano de 2019, se eu tiver correto, 8 filmes batendo a marca de 1 bilhão de dólares, o que eu não acho nada de outro mundo, considerando que no ano passado a gente já viu 5 filmes atingindo essa marca, então eu acho bem possível que Hollywood consiga chegar pela primeira vez à marca de 8 filmes bilionários em um só ano, lembrando que o filme Vingadores Ultimato já bateu a marca de 2 bilhões.
Então, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, eu vou colocar uma lista aqui abaixo com as minhas previsões e eu quero que vocês comentem também com as previsões de vocês. E a pergunta do vídeo de hoje para vocês é a seguinte: quantos filmes vocês acham que vão bater a marca de $1 bilhão esse ano de 2019? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.